Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai estudar a terceira e a última parte, tá? Sobre o estudo do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Pessoal, então na aula anterior a gente estudou o que era aceleração, tá? Ou seja, a gente viu um conceito, né, que a aceleração é a grandeza física responsável pela mudança de velocidade, tá? Então um corpo que ele está acelerando, ele está aumentando a velocidade. E um corpo que está desacelerando está diminuindo a velocidade. Nos dois casos, a velocidade dele vai estar variando, tá? E é essa variação que torna o movimento retilíneo uniformemente variado diferente do movimento retilíneo uniforme. Nesse movimento aqui, lembra que foi o primeiro que a gente estudou? Não existe aceleração. A velocidade é constante o tempo todo. Tá? E aqui agora existe aceleração. E a aceleração é responsável pela variação de velocidade. Tranquilo? Beleza. Então, além desse conceito, a gente também viu essa definição matemática aqui, ó, que a aceleração é a variação de velocidade dividido pelo tempo. Tá? A gente estudou isso daí. E que a unidade de medida de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Tranquilo? Tudo isso a gente viu na aula anterior. Nessa videoaula, a gente vai estudar o cálculo da velocidade em função do tempo, tá? Ou seja, a velocidade muda com o tempo, tá certo? A gente vai estudar. Vamos estudar o cálculo da distância percorrida, tá? E vamos unir esses dois aqui e obter o cálculo da velocidade em função da distância. Tranquilo? E no final a gente vai ver uns exemplos de aplicação, certo? Pessoal, então, vamos analisar o movimento desse veículo aqui, tá? Para a gente chegar no cálculo da velocidade. Como é que a gente faz isso? Veja bem. Então, digamos, a gente vai analisar ele, ó. Ele vai se deslocar toda essa distância aqui, tá? Nesse ponto inicial, a gente vai começar a marcar o tempo, por isso que a gente chama aqui ó, de t igual a zero. Tá? E nesse ponto aqui, a gente para a marcação do tempo e chama instante t, que é um instante posterior. Tranquilo? Beleza. Então, quando ele passa por esse ponto aqui, ó, ele já tem uma velocidade inicial, tá? Ele está acelerando desse ponto aqui para esse outro, com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, obviamente, ele vai chegar aqui com a velocidade aumentada. E é isso que a gente tem que descobrir. Tranquilo? Beleza, então vejamos. Em t igual a zero, a velocidade dele é de 4 metros por segundo. Tá? Que a gente vai designar por v0, né? A gente vai chamar de v0. Tá? Se você for dar uma pesquisada aí, você pode encontrar, inclusive, a velocidade inicial designada como sendo vi, ou você vai encontrar também v1, tá? Não interessa, eu preciso entender e associar que tanto vi como v1 ou v0 representam a velocidade inicial, tá? Beleza. Pessoal, qual era a velocidade dele num instante igual a 1 segundo, tá? Mais ou menos aqui, vamos supor, tá? Com 1 segundo, qual era a velocidade dele já que ele já está acelerando? Tá? Então veja bem. A gente vai fazer assim, ó. A velocidade dele é uma velocidade acrescida, tá? Ou seja, ele já tinha 4 metros por segundo ao quadrado, estava com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e tinha se passado um segundo, tá? Então esse outro termo aqui, ó, é o termo responsável pelo acréscimo de velocidade, tá certo? Então, ou seja, a gente vai fazer ó, o valor da aceleração multiplicado pelo valor do tempo, tá? Então aqui vai ficar 2 vezes 1, vai dar 2, ó. Tá? E esse segundo aqui do tempo, ó, que está no numerador, a gente corta ele aqui ó, com esse expoente 2 do segundo que está nesse denominador. Tranquilo? E aí vai sobrar apenas metro por segundo. Tá? E aí eu posso somar ó, 4 metros por segundo mais 2 metros por segundo igual a 6 metros por segundo. Tranquilo? Então essa é a velocidade dele num instante igual a 1 segundo. Beleza? Repare que a gente fez o seguinte, ó. Velocidade inicial mais a aceleração vezes o instante 1. Tá? Beleza? Ok, vamos continuar. No instante igual a 2 segundos, no instante igual a 2 segundos, a gente tem o seguinte, ó. A gente vai ter a velocidade inicial dele, ó, de novo, ó, mais a aceleração vezes o tempo. Tá? Então aqui vai ficar 2 vezes 2 igual a 4. Tá? De novo aconteceu aquele, né? A gente corta esse S aqui, ó, tá? Com esse expoente 2 e vai sobrar apenas o segundo. Aí tem metros por segundo. Aí eu posso somar 4 metros por segundo mais 4 metros por segundo, eu vou ter 8 metros por segundo. Então essa é a velocidade dele num instante igual a 2 segundos. Tá? Repare que a gente fez novamente a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Nesse caso, 2 segundos. Tá?
Em t igual a 3 segundos, digamos, esse instante final aqui, ó. Tá? Então, igual a 3 segundos, a gente vai ter, ó, 4 metros por segundo, ou seja, a velocidade inicial dele, ó, mais 2 metros por segundo ao quadrado, lembra, aceleração constante, vezes 3 segundos, ó, tá? Que é um instante de tempo aqui, ó, no final do movimento dele, certo? Então a gente vai fazer, ó, 2 vezes 3 vai dar 6, tá? Aí de novo aqui corta esse S, né, com esse expoente 2 aqui embaixo, vai sobrar apenas o segundo. E aí a gente fica 4 metros por segundo, mais 6 metros por segundo, então aqui vai dar 10 metros por segundo. Note que novamente nós fizemos a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá? A única coisa que saiu mudando aqui de uma linha para outra foi só um instante de tempo. A velocidade inicial é constante, é o número da velocidade no instante t igual a zero, tá? A aceleração também é constante, a única coisa que mudava aqui era só o instante de tempo, tá? Então se você olhar aqui a expressão, ó, ela nos leva a uma expressão geral, que é essa daqui, ó. Então, a velocidade final, que é o que a gente estava encontrando aqui, ó, tá? Nesses três casos, 6, 8 e 10, a velocidade final ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá? Então, isso daqui é o cálculo da velocidade em função do tempo, tá? Vocês estão vendo aqui que a velocidade, ó, ela está mudando, ou seja, a velocidade final. A velocidade está mudando em função do tempo. O tempo vai passando, como a aceleração ela é positiva e constante, a velocidade está aumentando. Tranquilo? Agora a gente vai ver o cálculo da distância percorrida, pessoal. Então veja bem. A gente já estudou anteriormente, tá, que a distância percorrida pode ser calculada como sendo a área abaixo, né, a área abaixo aqui, ó, do gráfico da velocidade, que é esse gráfico aqui, tá? A velocidade versus o tempo. Então, a parte que está abaixo do gráfico é essa daqui. Então, essa área aqui, numericamente, ela representa a distância percorrida, tá? Então, como é que a gente calcula essa área aqui, ó? Tá? A gente vai fazer assim, ó, vamos dividir para ficar mais fácil. Essa parte aqui de baixo, tá? É um retângulo, tá? De lado V0 aqui, ó, e desse outro lado aqui, T. Então, como é que eu calculo a área desse retângulo aqui, ó? Vai ser V0 vezes T. A área de um retângulo é um lado vezes o outro. Tranquilo? Então, ou seja, o retângulo vai ficar, ó, V0 vezes V. Então, essa é a área desse retângulo. E desse triângulo aqui, como é que a gente faz? Bem, um lado do triângulo aqui também é T, que é esse lado aqui, ó, tá? Representa esse T aqui. E o outro lado dele é esse comprimento aqui, ó, AT. Então, como é que vai ficar a área do triângulo? A área do triângulo vai ficar, ó, T, que é esse lado, vezes esse outro aqui, ó, AT. Só que se eu fizer isso, note que eu vou estar calculando a área de todo esse retângulo. Só que não interessa ele inteiro, só interessa essa parte, que é justamente a metade. Por isso a gente divide por 2. Tá? Então aqui vai ficar, ó, T vezes AT. Então a gente vai ficar dividido por 2. Então isso é a mesma coisa aqui. Ó, T vezes T vai dar T ao quadrado. Tá? E dividido por 2 equivale a esse meio que está aqui. Ó. Então vai ser 1 meio de AT ao quadrado. Então isso aqui, ó, tá representado por essa área aqui. Tá certo? E como é que eu faço para calcular a área total aqui, ó? Tá? Essa área total é só somar esses dois termos aqui, ó. E a gente vai ter isso aqui, tá? Então, a área desse trapézio aqui, ó, tá? Que representa, ele é igual à distância, numericamente igual à distância percorrida, vai ser igual a isso aqui, ó. Ó, V0t, tá? Esse termozinho vem daqui, ó, vem da parte de baixo do retângulo, mais 1 meio de AT ao quadrado, que vem da parte de cima aqui, ó, do triângulo. Tranquilo? Somando os dois termos, ou seja, eu vou ter a área total. Isso aqui representa a área aqui de baixo, esse representa a área aqui de cima. Então, somando os dois, eu tenho a área total. Tá? Essa área total aqui, ela é numericamente igual à distância percorrida, que é isso aqui, ó, ΔD. Tranquilo? Beleza? Então, vocês já estão com duas equaçõezinhas aí, tá? Anota as duas. A primeira lá da velocidade em função do tempo e essa outra aqui. Tranquilo? Beleza. Então, elas estão aqui, ó. V igual a V0 mais AT e ΔD igual a V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Beleza? Então a gente vai unir essas duas agora e vai encontrar uma expressão para a velocidade em função da distância. Tá? Note que essa aqui é a velocidade em função do tempo. A gente vai encontrar uma agora
para a velocidade em função da distância, beleza? Ok. Então vamos ver, ó. Vamos fazer o seguinte, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, vamos isolar o tempo nessa expressão aqui, ó, tá? Beleza, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer ó, V0, aliás, desculpa, V igual a V0 mais AT, é o que está aqui. Beleza, vamos passar esse V0 aqui, ó, para o outro lado da igualdade. Veja que ele está desse segundo membro aqui, ó. Vamos passar ele para o primeiro membro, tá? Então aqui vai ficar ó, V menos V0. Trocou de lado, trocou de sinal. Era positivo, agora é negativo. V igual a menos V0 igual a AT. Tá? Foi a única coisa que aconteceu, a única mudança até agora. Beleza, se eu vou isolar aqui o tempo, ó, eu preciso pegar esse A que está aqui multiplicando e passar ele para o outro lado. Ó. Se ele está multiplicando desse lado, ele passa dividindo no outro lado. Ó. Então a gente tem ó, V menos V0 sobre A. Tá? Então, ou seja, isso aqui é igual a T. Então, ou seja, esse lado aqui ó, é numericamente igual ao tempo. Tá? Então isso aqui representa o tempo, é equivalente ao tempo. Beleza? Ok. Então o que, que a gente vai fazer? Tá? Essa expressão aqui é essa expressão aqui. Ó. Onde tem esse T aqui, ó, a gente vai tirar o T, tá? Aqui também, ó, e a gente vai substituir ele por essa equivalência do tempo aqui, ó, tá? V menos V0 sobre A. Beleza? Só substituir. Tira o T que está aqui e coloca essa expressão aqui, ó, que equivale ao tempo. Tá? É isso que a gente vai fazer aí, ó. Beleza? Então vai ficar assim, ó. É isso que a gente fez. Ó. Tira o T e colocou a equivalência do T, ó. V menos V0 sobre A. Tá? E aqui do outro lado, ó, V menos V0 sobre A ao quadrado, porque o tempo aqui está ao quadrado. Beleza? Ok. Então, o que, é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai... O que a gente pode fazer aqui agora é multiplicar ó, esse valor aqui, tá? Essa variável aqui, pelo que está aqui dentro. E esse termo aqui a gente precisa desenvolver ele, ó, porque ele está elevado ao quadrado. Tá? Então, aqui você já pode ver que isso é um quadrado da diferença, né? Lembra dele? Então, como é que a gente resolve isso? Então, vai ficar assim, ó. V0 vezes V, tá aqui, ó, V0V, tá? V0 vezes menos V0 vai ficar ó, menos V0 ao quadrado, tá? Tudo dividido por A, tá aqui. Beleza? Nesse outro lado aqui agora a gente vai fazer assim, como eu falei, isso aqui é um quadrado da diferença. Então vai ficar, ó, V ao quadrado, tá ele aqui, ó, menos 2 vezes V vezes V0, tá? Isso aqui é da regra do quadrado da diferença, tá? Ó, mais V0 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é a regrinha que a gente traz lá da matemática, tá? Quadrado da diferença. E aqui a gente faz ó, A elevado ao quadrado, tem A ao quadrado aqui, beleza? Tranquilo. Só que veja bem, aqui eu tenho esse termo, eu nem mexi nele, ele só fez descer, tá? Eu tenho meio vezes A, que está multiplicando tudo isso. Então, se está multiplicando, e aqui eu tenho ó, A, e aqui eu tenho A ao quadrado, e então eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso cortar esse A com esse expoente 2 aqui, ó. Tranquilo? E aí a expressão vai ficar assim, ó. Desse jeito, tá? Esse 2 aqui multiplicou o A que sobrou e ficou desse jeito. Ó. Tranquilo? Beleza. Então o que, é que a gente pode fazer aqui agora? Veja que a gente tem aqui, ó, esse termo, tá? Sobre 2A, esse outro termo sobre A, e esse outro termo aqui, não tem nada aqui embaixo, mas a gente poderia colocar dividido por 1, tá? Porque o número 1 ele é um elemento neutro da divisão, então apenas colocaria esse número na forma de fração, para ficar como esse, e nada alteraria nele, tá? ΔD dividido por 1 é a mesma coisa que ΔD. Né? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, tá? Beleza, então ficaria nesse formato. Ó. Aí agora a gente pode pensar, pode perguntar, qual é o mínimo múltiplo comum entre 2A, A e 1? O mínimo múltiplo comum aqui vai ser o 2A, tá certo? Então a gente vai fazer assim, ó. 2A dividido por 2A vai ser 1. 1 multiplicando tudo isso, é isso aí mesmo, tá? O número 1 quando multiplica qualquer número, é aquele número mesmo. Porque o número 1 ele é um elemento neutro na multiplicação. Tranquilo? Beleza. Aqui eu faço 2A dividido por A. Me resta 2. E aí vai ficar assim, ó. É o 2 multiplicando todo esse termo de cima. É o que está aqui. Beleza? E agora eu faço 2A dividido por 1, que vai dar 2A.
E aí o 2A multiplica isso que está aqui. Tranquilo? Beleza, então só revisando rapidinho o que a gente fez. Aqui, ó, a gente dividiu por 1 para deixar no formato de fração, tá? Isso não altera nada esse número aqui, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. O número 1 é o elemento neutro na multiplicação e na divisão, tá? Beleza. Aí depois que estava desse jeito aqui, a gente vai verificar qual é o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2A e 1 é 2A, tá? Então eu vou e coloco aqui embaixo no denominador o mínimo múltiplo comum, tá? Beleza. Aí eu faço assim agora. Pego esse mínimo múltiplo comum aqui, ó, e divido por esse denominador aqui. 2A dividido por 2A vai dar 1. Aí 1 vezes tudo isso é ele mesmo, tá? É tudo isso aqui mesmo, não muda nada, certo? Aí aqui eu faço 2A dividido por A vai dar 2. Aí eu pego 2 e multiplico tudo isso aqui, ó. Certo? E aqui eu faço 2A dividido por 1, que é o próprio 2A. E aí o 2A multiplica por ΔD. Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, aqui, ó, como esses denominadores aqui são iguais, a gente pode cortar eles aqui, tá? E aí a expressão vai ficar assim, ó. Então a gente tem o 2A ΔD, e aqui o 2, ó, multiplica o V0, vai ficar 2 vezes, aliás, multiplica o V0V, né? Então vai ficar 2 vezes V0V, tá? E aqui eu faço 2 vezes V0 ao quadrado, tá? Menos V0 ao quadrado. Vai ficar menos 2V0 ao quadrado. Tranquilo? Beleza. E aí agora eu vou analisar as quantidades. Essa parte aqui ficou exatamente igual aqui, ó. E agora eu vou analisar as quantidades aqui, tá? Veja que esse termo aqui, ó, 2 vezes V0V é igual a esse termo aqui, ó, menos 2 vezes V0V. Tá? Então aqui eu tenho uma quantidade positiva e aqui uma quantidade negativa. Ó. Eles são exatamente iguais. Então a gente pode cortar esses dois termos. Tá? Vamos ver outra grandeza que a gente pode interagir também. Então a gente tem aqui ó, menos 2V0 ao quadrado e aqui a gente tem o V0 ao quadrado. Ó. Tá? Então, ou seja, eu tenho duas quantidades negativas aqui dessa variável e aqui uma quantidade positiva. Então, ó, duas quantidades negativas e uma quantidade positiva. Né? Quando eu somo essas duas, vai me sobrar aí ó, tá? Uma quantidade negativa. Tranquilo? Beleza, então aqui eu tenho aqui agora 2AB, né, tá? 2A ΔD igual a menos V0 ao quadrado mais V0. Tá? Então, o que a gente precisa encontrar? A velocidade em função da distância, ou seja, a velocidade final, que é essa aqui. Ó. Então, para a gente isolar esse termo, esse outro termo aqui, ó, que está negativo, passa para o outro lado positivo, tá? E vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, V0 ao quadrado mais 2AD é igual a V ao quadrado. Tranquilo? Então, isso daí a gente chegou na expressão final, ó. Tá? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A ΔD. Tá? Essa expressão aqui é conhecida como equação de Torricelli. E ela nos permite calcular essa velocidade aqui, ó, final, em função da distância percorrida. Tá? Note que esse termo aqui, ó, V0, ele está no outro cálculo de velocidade. Ó. Note que o termo A também está aqui no cálculo de velocidade. Ó. E a única coisa que apareceu foi esse 2, tá? E esse ΔD aqui, que é o principal. Tá? Então você tem a velocidade em função da distância. Tranquilo? Então agora você tem as três equações principais do movimento uniformemente variado. Beleza? Agora vamos fazer um exemplozinho, tá? Um exemplo de aplicação, para a gente utilizar essas equações e ficar mais claro a aplicação delas, tá certo? Então vamos ver. Olha só, esse exemplo diz assim, ó. Um automóvel possui uma velocidade de 10 metros por segundo no instante em que o motorista pisa no acelerador, que é aqui, ó. A gente começa a nossa análise, t igual a zero, tá? 0 segundos aqui. Velocidade 10 metros por segundo. Ok. Isso comunica ao carro uma aceleração constante, tá? O fato dele pisar no acelerador comunica ao carro uma aceleração constante, que faz com que a sua velocidade aumente, tá, para 20 metros por segundo em 5 segundos. Tá? Então, considere t igual a zero no instante em que o motorista pisa no acelerador, como eu falei antes. Tá? É o início do movimento. Beleza? Então, a gente tem aqui ó, uma velocidade inicial, 10 metros por segundo, uma velocidade final, tá? E que isso aconteceu ó, em 5 segundos. Beleza? Anota esses dados aí e vamos para cá.
Pessoal, então vamos resolver aqui, tá? Olha, então vamos ver aqui qual é a aceleração do automóvel. Beleza, pessoal. Então veja bem, a gente tinha lá no enunciado da questão a velocidade inicial, tá, em metros por segundo, aqui ó, 10 metros por segundo, a velocidade final 20 metros por segundo, e que dessa velocidade para essa outra demorou 5 segundos. Tá? Passou 5 segundos acelerando e alterou essa velocidade de 10 para 20. Tranquilo? Então, ou seja, para a gente descobrir essa aceleração, a gente pega esses dados aqui e associa com as equações que a gente tem, que a gente viu aquelas três. Bem, enfim, você tem velocidade final, ó, você tem velocidade inicial e você tem tempo. Então a equação a ser utilizada é essa daqui, ó, velocidade em função do tempo, tá? Então você substitui aqui ó, o 20 na velocidade final aqui, tá? O 10 na velocidade inicial aqui, tá? E os 5 segundos aqui no lugar do tempo, ó. Tá multiplicando a aceleração, tá? Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ficar, ó, primeira coisa, esse 10 aqui ó, passa para o outro lado, tá? Então fica 20 menos 10 igual a 10. E esse 5 que está multiplicando a aceleração, como eu disse, ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 10 que sobrou aqui, tá, dentro do cálculo, dividido por 5. Então a aceleração vai ser igual a 2. Tá? As unidades envolvidas no problema aqui, ó, velocidade metro por segundo, velocidade metro por segundo e o tempo em segundo, isso vai nos dar uma aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a aceleração é 2, tá? Aqui vai ficar, ó, aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Beleza. Item B. Ó. Suponha que o carro foi mantido com essa aceleração até o instante t igual a 10 segundos. Qual é a velocidade atingida nesse instante? Tá? Então, ou seja, ele se manteve com essa aceleração até 10 segundos. A gente tinha analisado aqui ó, até 5, e até 5 a velocidade dele era 20. Mas aqui está supondo, mantendo ele, né, mantendo esse veículo com essa mesma aceleração até 10 segundos, qual será a velocidade dele lá? Beleza? Então, ou seja, qual é a equação que a gente vai utilizar? De novo, a gente tem ó, velocidade inicial, a gente tem a velocidade inicial, a gente tem um instante, que é 10 segundos, tá? E agora a gente sabe a aceleração, que é 2. Então, ele quer saber qual é a velocidade, tá? A velocidade final, no instante igual a 10 segundos. Então, a gente vai utilizar de novo essa expressão aqui, ó. Beleza? Então, vai ficar, ó, olha ela aqui. Então, vai ficar v igual a 10, tá? Que é a velocidade inicial, mais 2, que é a aceleração, ó, vezes 10, que é o tempo que ele pediu para calcular aqui. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 10 é 20, 20 mais 10, 30. Então, no tempo igual a 10 segundos, a velocidade dele é 30 metros por segundo. Tranquilo? Pessoal, então vamos resolver essa questão aqui, tá? Então, veja bem. Letra C. Ó. Qual é a distância percorrida pelo carro desde o início da aceleração até o instante t igual a 10 segundos? Beleza. Então, a gente vai utilizar essa expressão aqui, ó, o cálculo da distância percorrida. Tá? A gente tem a velocidade inicial, que é 10. A gente tem o tempo, que é 10. Esse 1/2 aqui ó, é da própria expressão. Tá? Esse 2 é a aceleração, que a gente calculou anteriormente. Tá? E esse 10 ao quadrado aqui é o tempo ao quadrado. Tá? Beleza. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ficar o seguinte. Ó, 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 2 é 200. 200 vezes 1 é 200. E 200 dividido por 2 é 100. Então, esse termozinho aqui ó, representa 100. Aqui a gente tem 10 vezes 10, que vai dar 100 também. Então, 100 daqui mais 100 daqui, então a distância percorrida é de 200 metros. Tranquilo? Beleza. Nessa questão D aqui, ele diz o seguinte, ó, no instante t igual a 10 segundos, o motorista pisa no freio, tá, retardando o automóvel com uma aceleração constante de 6 metros por segundo ao quadrado. Qual a distância que o carro percorre desde esse instante até parar? Pessoal, no momento em que ele pisa no freio, ele já modifica completamente o movimento. Vocês viram que o movimento do instante zero até 10 segundos é um movimento acelerado. A velocidade dela está só aumentando. Ele estava pisando no acelerador. Tranquilo, no momento que ele pisa no freio, a gente já inicia um novo movimento agora, que é o movimento retardado. Tranquilo? Ou seja, o fato de pisar no freio atribui ao carro uma aceleração negativa. Apesar dela não estar negativa aqui, mas ele está falando. Pisa no freio, movimento retardado.
Então essa aceleração aqui é negativa. Então agora a velocidade está diminuindo, tá? Então a nossa análise agora tem que ser modificada. Então aqui é o início de um novo movimento, tá? Beleza, aí pergunta então, qual é a distância que o carro percorre desde esse instante até parar? Beleza, pessoal, a equação que a gente reúne todos esses dados aqui, ó, é a equação que a gente chamou de equação de Torricelli, tá? Ó? É aquela do cálculo da velocidade em função da distância, tá? Ó? A velocidade final a gente tem, ou seja, ele diz qual a distância percorrida, né, que o carro percorre desse instante até parar. Então, se é parar, no final a velocidade é zero, tá? Então a velocidade final aqui é zero. Então, zero ao quadrado, zero, tá? Velocidade inicial. Bem, no instante t igual a 10 segundos, a gente calculou anteriormente que essa velocidade nesse instante é 30 metros por segundo. Então está aqui, ó, 30 ao quadrado, tá? Mais o 2, que já vem da própria expressão. E aqui, ó, menos 6, que é a aceleração negativa, como eu falei, tá? Aceleração aqui, ó, negativa. E o ΔD, que é a distância. Beleza. Resolvendo esse cálculo aqui, vai ficar o seguinte aqui, ó. 30 ao quadrado é 900. E a gente passa para o outro lado, fica menos 900. Resolvendo esse lado aqui, fica 2 vezes menos 6, vai ficar menos 12. Então fica menos 900 igual a menos 12 ΔD. Tá? Então, como os dois lados são negativos, a gente corta os sinais negativos, tá? E fica 900 igual a 12 ΔD. O 12 vai estar multiplicando ΔD. Para a gente isolar ΔD, esse 12 que vai estar multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então fica 900 dividido por 12, que vai ser igual a 75 metros, tá? Então a distância percorrida do momento que ele pisa no freio até o carro parar foram 75 metros. Tranquilo? Beleza até aí, pessoal? Pessoal, então com isso a gente finaliza o estudo, tá, do movimento retilíneo uniformemente variado. Tranquilo? Beleza até aí, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.